E aí, estudante? Mais uma aula aqui do nosso curso básico de vetores. Lembrando, é essencial que tu tenhas visto as aulas anteriores para podermos criar uma continuidade, uma linearidade no tema. Essa é a parte 2 dos casos particulares de vetores. Então vamos lá. Muita atenção nesse tema. Vetor unitário e versor. Esse é um conceito muito importante. Veja bem, vamos lembrar uma coisa. O 1 é o elemento neutro da multiplicação e divisão. Multiplicar ou dividir por 1 não altera o meu resultado. Na divisão, ainda tem um resultado interessante. Desde que o meu número seja diferente de zero, ou seja um número não nulo, dividir ele por ele mesmo resulta em 1, justamente por conta dessas propriedades aqui de elemento neutro. E esse é o fundamento do vetor unitário. O vetor unitário, como o próprio nome diz, é aquele vetor que tem módulo 1. Então, eu vou representar, por exemplo, módulo de z é igual a 1. Então, z é um vetor unitário. Como eu falei na primeira aula sobre módulo, a gente define o módulo através de uma escala. Eu decido qual que vai ser a minha escala de formação de vetores, e daí os meus vetores têm o seu tamanho comparado com a minha escala. Na hora que eu decido qual que é a escala que vai representar os meus vetores, o meu vetor unitário é aquele que tem exatamente o tamanho da minha escala. Por exemplo, aqui nessa figura, a minha escala unitária é esse tamanho aqui, ó, de modo que o v ele ocupa 3 tamanhos unitários da minha escala. Ou seja, o módulo do vetor v é igual a 3. E você está vendo aqui, o vetor u ele é um vetor que tem o tamanho da minha escala. Então, o meu vetor u ele é unitário. O módulo de u é igual a 1. E, como a gente já viu na aula passada, cada vetor tem um vetor oposto a ele. Então, se eu tenho o meu vetor u, esse aqui é o meu vetor menos u. Só que esse meu vetor menos u também tem tamanho 1. Então, eu posso dizer que o módulo do meu vetor menos u também é 1. Então, u e menos u são dois vetores unitários. Para cada vetor não nulo que eu tiver no espaço, eu sempre consigo associar dois vetores unitários. Um que tem o mesmo sentido do meu vetor e um que é paralelo, mas tem o sentido oposto ao meu vetor original. Eu estou falando do vetor v, então eu tenho um vetor unitário no sentido de v, que eu chamei de u, e tenho um vetor unitário antiparalelo a v, que eu chamei de menos u. O versor, pessoal, é o vetor unitário na direção do vetor em questão. Por exemplo, o u é o versor de v. Veja que eu representei versor com esse chapéu. É um circunflexo mesmo. E a gente chama de chapéu quando a gente está falando de vetores. Então, por exemplo, aqui é o vetor u e aqui é o versor v, ou v-chapéu. Então, de novo, eu tenho um vetor v que tem módulo 3. Existe um vetor no sentido de v que tem módulo 1, que eu chamei esse vetor de u, que na verdade é o versor de v. Então, quando eu perguntar qual que é o versor de v, é o vetor unitário no mesmo sentido de v, mas também existe um outro vetor unitário que não está no sentido de v, está antiparalelo a v, que não recebe nenhum nome especial. Outro exemplo, vamos dizer agora que na minha escala de desenho, cada quadriculadozinho desse vale 1. Então, por exemplo, aqui é o meu vetor, ó, meu vetor w. O meu vetor w tem módulo 2. Para cada vetor, eu sempre consigo associar dois vetores unitários. Um deles, no mesmo sentido de w, eu vou chamar de w-chapéu, porque é o versor de w. E o outro eu vou chamar de menos w-chapéu, porque é o oposto de w-chapéu. Ou seja, são dois vetores de tamanho 1, um com o mesmo sentido, um com o sentido oposto ao vetor que eu estou considerando. Tá? Então, vetor unitário e versor. Essas são as diferenças. Sempre que eu quiser achar um vetor unitário ou um versor do meu vetor, basta eu pegar o meu vetor e dividir pelo módulo dele. Por exemplo, qual que é
o versor de V, eu pego o vetor V e divido pelo módulo do vetor V. Ou seja, é um vetor que tem o mesmo sentido e direção de V, mas o módulo é unitário, porque eu estou dividindo o meu vetor original pelo próprio módulo dele. É exatamente isso aqui, eu estou dividindo o meu vetor unitário pelo próprio módulo dele. Então, eu vou ter um vetor que tem tamanho 1. Mas, às vezes, isso não fica tão óbvio. Por exemplo, se essa minha escala ainda está valendo, cada pontinho desse é um vetor unitário, imagina que eu tenho um vetor chamado vetor Z, cujo módulo de Z vale meio. Veja, o módulo de Z vale meio. Então, o vetor unitário, no sentido de Z, ou seja, o versor de Z, é esse aqui, ó, que é o chamado Z chapéu. Veja que o versor de Z é inclusive maior do que o próprio Z, porque o Z tem módulo fracionário e o meu versor sempre tem módulo 1. Por essa definição aqui, é como se eu quisesse pegar o meu vetor V e dividir pelo módulo dele, ou seja, dividir por meio. Mas dividir por meio é multiplicar por 2, que é o que a gente observa aqui, ó. O meu versor ele tem o dobro do tamanho do meu vetor unitário. Então, pode parecer meio contraintuitivo, mas é isso, tá? O vetor unitário ele tem tamanho 1. Para cada vetor, eu consigo associar dois vetores unitários, sendo que aquele vetor que está no mesmo sentido de V, eu vou chamar de versor de V. Uma coisa importante, seja esse vetor V, esse vetor W, esse vetor K, esse vetor H. Todos esses vetores possuem o mesmo versor, que eu vou chamar aqui de V chapéu, mas poderia ter chamado de W chapéu, H chapéu, K chapéu ou qualquer outra letra chapéu. O que eu quero dizer? Todo vetor que é paralelo a V também tem o mesmo versor que ele. Por quê? Porque o versor é um vetor unitário no mesmo sentido. Se eu quiser, ó, ignora V, olha para W. Veja o tamanho desse vetor, ele está ocupando quase 4 quadradinhos. Então, vamos dizer que o módulo dele é 3 e pouquinho. Se eu quiser o versor de W, eu vou ter que pegar um vetor unitário com o mesmo sentido de W. Só que o vetor unitário que tem o mesmo sentido de W também tem o mesmo sentido de V, porque todos esses vetores são paralelos. Então, sempre que você achar um versor de um vetor, você está achando um versor de todos os vetores que são paralelos àquele vetor. Então, por exemplo, se eu achei um versor de V, eu também achei um versor de todos os vetores paralelos a V, como W, como K, como H, etc. A ortogonalidade dos vetores segue a mesma lógica do paralelismo. Se eu tenho dois vetores no espaço em quaisquer posições e eu quero compará-los, basta que eu compare dois de seus representantes. Por exemplo, se eu tenho o meu vetor U aqui e eu tenho o meu vetor V e eu quero compará-los, se existe algum representante de U que faça um ângulo de 90 graus com V, então eu digo que eles são ortogonais. Então veja, o conceito de ortogonal é mais amplo do que perpendicular. Para ser perpendicular, eles devem se cruzar e formar 90 graus. Então, por exemplo, eu pego esse vetor aqui, translado ele para essa posição, pego esse vetor translado para essa posição e veja que eles estão formando 90 graus. Então, eles são perpendiculares. Eu indico V perpendicular a U. Agora, para ser ortogonal, basta que as projeções façam 90 graus. Eu não preciso nem que os vetores se toquem, que é o que acontece aqui, ó. Eu tenho esse vetor, só que a projeção de V, ó, vai encostar e formar 90 graus com o meu vetor U. Esse vetor pode estar aqui, ó. O que eu faria? Prolongaria meu vetor, prolongaria o vetor U e vê, ó, aqui eles formam 90 graus, então eles são ortogonais. Então veja que o conceito de ortogonal é bem mais amplo, tá? Por convenção, o vetor nulo também é ortogonal a qualquer vetor. Isso mesmo,
O vetor 0 ele é paralelo e ele é ortogonal ao mesmo tempo a qualquer vetor que você quiser. Então, dependendo do contexto, você pode usar qualquer uma das definições. Você pode usar que ele é paralelo, que ele é ortogonal, porque ele é as duas coisas ao mesmo tempo. E o que seriam vetores coplanares? Aqui é uma extensão dos conceitos de plano e reta da geometria euclidiana aplicados diretamente aos vetores. Se existir algum plano que contenha dois ou mais vetores ao mesmo tempo, eu digo que eles são coplanares. Por exemplo, nesse plano π aqui, o v e o u eles estão contidos no plano π, então eles são coplanares. Aqui eu tenho três vetores, u, v e w, que também estão contidos no mesmo plano π, eles são coplanares também. Note uma coisa, quaisquer dois vetores que eu tiver, eles sempre serão coplanares. Eu sempre consigo um plano que contém esses vetores. Basta que eu encontre dois representantes desses vetores e una eles pelo mesmo ponto. Por exemplo, se eu tiver esse vetor aqui e esse vetor aqui, esses vetores são coplanares. Eu pego esse vetor, translado ele para cá e eles estão definindo um plano. E digo mais, se o e v, assim como estão aqui, eles não são paralelos, eles não só estão contidos no plano, como eles definem o plano. O que é isso? Eu consigo descrever todas as características do meu plano π usando como parâmetros os meus vetores u e v. Quando a gente for estudar planos, a gente vai utilizar esse conceito de que eu posso descrever um plano com o auxílio de dois vetores desde que eles não sejam paralelos. Então, qualquer ponto desse plano eu posso representar como uma combinação linear dos vetores u e v, e isso a gente vê mais na frente. Mas é importante vocês saberem que quaisquer dois vetores sempre serão coplanares, quaisquer, e desde que eles não sejam paralelos, eles inclusive definem o plano. Então, eu consigo escrever o meu plano baseado nesses vetores. Ah, mas e se for outros vetores? Tudo bem, você descreve o mesmo plano com outros parâmetros. Não deixa de ser o plano. O que é um plano? É o conjunto dos pontos no espaço. Então, mesmo que eu esteja utilizando outros parâmetros, eu vou conseguir todos os pontos do plano que eu quiser, baseado naqueles parâmetros. Então, mesmo que eu mude, eu tenho o vetor u e v, mas agora eu tenho o vetor w e o vetor z. E w não é paralelo a z. W e z também definem o plano π. Através deles dois, eu posso parametrizar esse plano e conseguir os mesmos pontos que eu conseguiria utilizando o vetor u e v. Tá? Mas isso aqui a gente vai ver num momento apropriado. Quando eu tenho três vetores ou mais, aí eles podem ou não ser coplanares. Por exemplo, aqui eu tenho três vetores que são coplanares e aqui eu tenho três vetores que não são coplanares. Então veja que esse vetor w ele não está no mesmo plano que o u e v. Eu preciso de um outro plano para descrever o w. Agora, por exemplo, w e v sozinho estão no mesmo plano. Veja que w e v eu consigo representar nesse plano aqui que eu vou chamar de π2. Veja agora que w e v eu consigo fazer w e v ficar contido no mesmo plano, mas o u, por exemplo, ele não está contido no plano π2. Então eu precisaria de um outro plano aqui cortando o π2 para representar o u. Da mesma forma, eu posso fazer com que w e u estejam no mesmo plano. Note agora que esse meu plano π3 é um plano que contém o vetor w e o vetor u, só que ele não contém o vetor v que está num plano aqui, por exemplo, atrás do plano π3. Então, três vetores ou mais, eles podem ou não ser coplanares, então vai depender muito da distribuição espacial. Mas, dois vetores sempre está contido no mesmo plano, então eu sempre consigo representar esses dois vetores através de um mesmo plano. Ok? Por hoje é só. Na próxima aula eu pretendo fazer um vídeo resolvendo umas questões para sedimentar nosso entendimento aqui dos temas abordados, que eu acho que isso é importante, porque os próximos temas vão envolver operações com vetores, e é preciso que essa ideia, esse objeto vetor, já esteja bem familiar para vocês. Beleza, se hoje esse tema ficou menos caótico para você,
não deixe de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Use os comentários para dúvidas e sugestões. Até mais!